Glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um jovem, e ele fazendo duras críticas, irmãos, a um outro jovem. E eu fiquei escutando no carro, escutando. E ele, por que isso, por que aquilo, porque esse jovem assim, porque esse jovem assado, porque não sei o quê, blá, 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 e tal e coisa. E eu digo, Senhor, tem misericórdia desse menino? E eu fiquei com aquilo no coração. Eu resolvi fazer uma pergunta para ele, seu filho, você já pecou alguma vez? Ele olhou para mim com o olho bem, sabe, bem assustado. Disse, por que o senhor está perguntando isso? Todo mundo peca. Eu disse, então por que você está criticando tanto esse menino? Se você já pecou também. Não é engraçado, irmãos? Por que eu li esse texto? Porque às vezes o caminho da salvação para uns, por mais que seja Cristo que nos salve, não é igual do que o caminho da salvação para outros. A salvação ela é individual, irmãos. E todos nós, sem exceções, temos a nossa própria história com Deus. Por mais que nós estejamos na mesma congregação, participemos do mesmo conjunto, da mesma igreja, do mesmo ministério, mas todos nós temos uma história com Deus diferente. Sabe? As nossas experiências, elas se amutuam, mas elas são diferentes. Nós não podemos querer jamais que a história do meu irmão seja igual à minha. Porque os pensamentos de Deus e os seus caminhos não são os mesmos. Ora, se Deus que é santo, e Jó capítulo 15, versículo 15, diz que nem os seus anjos ele considera santo, tem seus caminhos e seus pensamentos diferentes, por que os nossos não podem ser? Aquele rapaz olhou para mim assim, disse, porque é uma coisa tão chata, né, pastor? Eu digo, não, filho, não é chato. Chato é o que você está fazendo. Você gostaria de ser criticado da forma que você está criticando ou ser abandonado da forma como você está abandonando essa pessoa? Não, então se coloque no lugar dela. Porque amanhã aquele que está caído é aquele que estará de pé. Amanhã aquele em quem você bate é aquele que sarará as suas feridas. Então, meus irmãos, por mais que nós sejamos santos, não sejamos demasiadamente santos. Porque a santidade é um estado de vida e não um estado de espírito. O espírito, o nosso espírito, ele costuma mudar. Pastor Moura falou de manhã isso aqui, na aula. O nosso estado de espírito, ele costuma mudar. De manhã, às vezes, nós estamos de um jeito, à noite nós estamos de outro. Às vezes nós estamos com uma paciência de Jó e outras vezes nós não estamos. Por isso nós temos que ter não vagamente o cuidado de sermos assim, mas sermos assim sempre. Julgar é muito fácil, difícil é viver. Difícil é viver. Para eu encerrar, um tempo atrás, eu vi um pastor falando, ele dizendo bem assim, irmão, Davi era um camarada muito complicado. E eu fiquei ouvindo, eu disse, mas qual é o nome que está escrito aqui? É o de Davi ou o teu? Não, pastor, o seu nome vai ser lembrado daqui a 100 anos. O de Davi é lembrado há mais de 4.000. Nós somos muito ávidos a julgar, a apontar, sabe? A criticar. E o que isso nos traz? Ou o que traz para o nosso irmão, a não ser a afronta e detrimento de sentimentos e relações. Sabe, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar,
andarmos em novidade de vida como devemos andar, né? Quando eu vinha para cá, para a igreja, minha filha falando sobre batismo, e eu falando sobre batismo com ela, ela disse, mas painho, se eu me batizar, se você batizar, você vai poder fazer tudo, mas com mais responsabilidade. Tudo você vai continuar fazendo, brincando, indo para a escola, trabalhar, estudar, para a igreja, assistir série, assistir aquilo, mas com muito mais responsabilidade. É isso que nós temos que fazer. Não criticar, irmãos, não criticar. Não criticar, não apontar, não julgar. Aleluia, glória a Deus. Ama. Está tão difícil, né, irmão? Nós ouvimos pregação sobre amor hoje em dia, né? Ama, irmão. Ama. Perdoa. Deixa o julgamento com Deus, que Deus é quem vai fazer esse negócio aí. Nós não, ama. O irmão Moura estava falando aqui de manhã daquele, né, do fazendeiro. Ô, irmão, que coisa maravilhosa. Ama, irmãos. Sem olhar quem. O inimigo de hoje é o amigo de amanhã. Sabe, aquele que nós não quer nos ver às vezes, é aquele que nos chamará para orar por eles. É aquele que vai dizer, chama a irmã ali na casa dela, eu estou doente, meu filho está doente, chama ela para fazer uma oração. Se você não tiver coração quebrantado, como é que vai ser isso? Se você não tiver disposição de alma, de espírito, a palavra do Senhor no seu coração, como você vai fazer isso? Porque você tem raiva, você é raivoso, você é rancoroso. Como vai se fazer isso? Dá outra face, irmãos. Dá outra face. Apanhou, dá a cara de novo, apanha de novo, quantas vezes for necessário, porque a obra é essa. Sabe, a obra não estamos aqui enclausulados somente na igreja, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso. Não, a obra é outra coisa. Eu fiquei vendo uma pessoa, eu vou terminar, foi 5 minutos. Minha igreja é linda. Minha igreja tem isso de ouro. Minha igreja tem aquilo de ouro. Ela é banhada com não sei o quê. Eu disse, olha que abestalhado, quando Jesus voltar vai derrubar tudo. Porque o templo que Salomão fez era a coisa mais linda, ele derrubou. Sabe o que é que Deus quer? Vocês. Vocês. Somos nós que Deus quer. Somos nós. Não se apegue, eu preocupado com um rapazinho aqui da igreja, eu estava até conversando com ele. Por que você não dá mais? Não, irmão, porque isso, porque aqueles... Deixa de bobagem, rapaz, vá para o conjunto. Oxi, vá lá, meu filho. Pastor, porque que conversa, não vem com essas conversas comigo, não. Vá para lá, meu irmão. Ah, não, pastor, porque eu fiz assim, conversa com o pastor, peça perdão e vá para o conjunto. Ô, Jesus, pare não, meu filho. Se você parar é pior. Não faz isso não, continua a caminhada. Sabe? Você imagina se Davi tivesse desistido do trono porque ele matou, ou porque ele adulterou, o que seria de Israel? Desista não, venha. Fique aí, em nome de Jesus. Deixe Deus fazer, trabalhar. Não se preocupe com essas coisas não. Sabe? Deus é aquele... Filhinhos, não pequeis, mas se pecados, tendes um advogado. Eu peguei, acabou minha vida. Acabou o quê? Começou agora? Como é que acabou? Mas eu fiz assim, daí continue. Misericórdia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.